Vejam só a mentirada deles aqui, ó. Que existem 3 fatores ou elementos que cabem na análise. Quais sejam possibilidade, necessidade e razoabilidade. Uhum. Agora, o que nós estamos assistindo? Só a possibilidade. Quer dizer, então se o marido ganha 1 milhão por mês, vai ser baseado na possibilidade do marido. Se ele é capaz de pagar, ele tem que pagar e pronto. A necessidade e a razoabilidade foram varridos para baixo do tapete. Isso aí não entra na cabeça dos juízes, no julgamento dos juízes. Isso demonstra que a complementação... Fala primeiro, depois eu falo. Não, só pegando aqui, ó. Eles reforçam aqui que serve apenas para preservar o mínimo existencial, só que daí tem esse detalhe que a justiça vai lá decidir o que vai ser feito na hora que eles bem entenderem. Só que outro detalhe, ó, uma vez que a obrigação de sustento sempre é dever ser e sempre será dos pais, sob pena de inversão total de valores, como uma espécie de punição para os avós que já cumpriram tais obrigações ao longo da vida, ok. Só que isso me lembrou, cara, um caso que está relacionado tanto à parte de partilha de bens quanto à entrada de avós nesse rolo da partilha de bens, que era aquela lei que tem lá na Índia, que imagina o seguinte, vocês falaram, né, os avós eles querem ajudar os filhos, eles querem participar também da vida dos netos e etc. Era um caso que o cara se divorciou da mulher, ele e a mulher moravam numa casa que era do pai dele, e daí no caso, quando ela se divorciou, o imóvel, mesmo sendo do pai dele, não sendo dele, entrou na partilha. Resumindo, o imóvel do pai do cara entrou na partilha para ir para a esposa. Tipo, cara, isso é basicamente, tu tá criando um pretexto para avós não participarem mais da vida dos netos, para pais não participarem mais da vida dos filhos e não quererem ajudar. Porque se tu ajudar, isso vai virar um compromisso legal, e daí se a mulher resolver divorciar, os bens vão entrar, que nem vocês falaram. O que eles estão provendo de ajuda, assim, para os filhos e para os netos, vai entrar no cálculo também da pensão, porque é aquele negócio, quando termina o relacionamento, não é para baixar o nível de todo mundo. O lado feminino tem que se manter do lado dela, tem que manter o padrão de vida dela, ela não pode descer de jeito nenhum. Exatamente. Eu ia falar, o Dom Sandro falou sobre esses 3 parâmetros, né? Necessidade, a possibilidade, a razoabilidade. Todos esses 3, os 3 estão distorcidos. Quando se fala em possibilidade, por exemplo, o fato de o homem ter tido um ganho num determinado momento maior, isso é calculado como se fosse um ganho constante, porque é uma possibilidade. Uhum. Então, isso aconteceu com aquele ator, que eu não me lembro mais o nome, que trabalhou para a Globo. Depois, quando ele deixou de trabalhar para a Globo, a renda dele caiu e ele foi preso. Porque ele não teve o mesmo dinheiro. Né? Alguém tinha falado, doutor, eu não lembro o nome. O Dado Dolabella foi o caso. Foi o último caso. Antes dele teve um outro, que o cara, saiu até uma foto dele na cadeia, com aquela cara assim de cachorro perdido na cadeia, né? Não estava perdido na chuva. Estava lá no meio dos detentos, na delegacia, preso numa delegacia, e todo mundo sabia, era óbvio, ele estava trabalhando na Globo e ele tinha saído da Globo. É evidente que ele não tinha aquele contrato mais, não tinha aquele dinheiro mais, mas a ordem de prisão já tinha sido expedida e teve que ser cumprida. E aí ele teve que se virar um mês, o tempo que foi preciso para reverter aquilo ali, porque está tudo voltado contra o homem. O homem é pressuposto um sacana, um cara, um calhorda, um irresponsável, um cara que tem todas as vantagens. Existe um princípio jurídico que a gente chama de princípio pro misere, que é a favor do mais despossuído. Então a justiça, ela é tendenciosa em alguns casos, como é o caso da justiça trabalhista. Você tem um empregado ou uma empregada na sua loja, na sua casa, no seu trabalho, e você, em algum momento, você dá uma ajuda para a pessoa. Tem alguma coisa que você quer dar de presente. Meu amigo, esse presente que você deu, depois na justiça, ele pode ser alegado, pode ser visto e contabilizado como sendo um salário informal, e você não só vai ter que pagar a indenização relativa à demissão e salários atrasados
a partir do momento que você deu aquela gratificação ou gratificações que passam a ser incorporadas no salário, vão ser consideradas como um salário informal, como você vai ser penalizado por ter dado aquilo e não ter registrado como sendo um salário real, salário de fato e de direito. Então, isso é uma coisa que acontece com os homens também. Eles chegam na justiça, eles são tratados na justiça de família, nas varas de família, e se for em vara de proteção de violência contra a mulher, pior ainda, porque além dele ser visto como um cara que chegando já está errado, como se ele fosse, como se o equivalente à justiça do trabalho, se ele fosse um empresário e a mulher fosse a empregada, Sim. Ele na justiça penal é pior ainda, porque ele é presumido culpado numa situação penal. É muito mais grave, porque aí ele não pede só o patrimônio, ele é preso. Ou pior, né? A gente tem até o exemplo hoje em dia do Frota, né? Que o Frota fala, e daí? Será que eu não fiz pornô porque tinha que pagar pensão? E daí tu puxa, por exemplo, músico e artista, né? É lógico que quando o cara tá jovem, mais atraente, especialmente na parte de artista, ator, mas os músicos também no começo da carreira, eles estão fazendo o máximo de grana que eles vão fazer na vida deles. Então como é que tu vai pressupor que depois, mais pra frente, o cara vai fazer o mesmo dinheiro? Aí entra o caso conhecido do Robin Williams, entendeu? O cara já tava com, sei lá, quase 70 anos na cara, ou talvez mais de 70, tendo que fazer um monte de filme, um monte de série que ele não estava interessado em fazer, porque ele tinha que continuar pagando a pensão de quando ele estava lá no ápice da carreira dele. Inclusive tem casos de ex-jogadores também que foram presos, né? Quer dizer, porque é lógico, né? Um atleta, ele vai chegar aos 40 anos de idade, ele vai estar tirando o mesmo dinheiro que ele tirava quando ele tinha 25, capaz. A decadência entrou, ele começou de repente, abandonou a carreira. Claro que o salário dele vai diminuir. Então ele não tem como manter aquela pensão de antigamente.